Fala pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o Diego, sou responsável pelo ecossistema de parceiros estratégicos da Wake. Estamos aqui nesse episódio para falar de um assunto que eu particularmente adoro, que é IA, né? É um hype que já passou, a gente está falando sobre várias tendências que agora já se materializam como algo que faz parte do nosso dia a dia, como algo mais estratégico. E eu trouxe dois caras aqui super feras, cada um numa perspectiva diferente, o Mais Tecnologia. O Thiago já gravou alguns podcasts aí comigo. Tá 6 anos e meio na AWS, já tá há um tempo lá, conhece bem o negócio. Temos o Adriano aqui, Tavolassi. Nome chique, hein, cara? Italiano. O cara que manja pra caramba de e-commerce, de negócio, e traz uma outra perspectiva que eu acho que é super bacana, falando de um lado mais consultivo. E aí eu queria já passando para eles se apresentarem e a gente começar o nosso bate-papo aqui. Vem com a gente. Thiago? Boa. Bom, primeiro, prazer novamente. A gente está aqui nessa mesa dividindo painel, podcast e afins. Bem, eu sou o Thiago Couto, eu sou arquiteto de soluções da AWS. A minha área de especialização é inteligência artificial. Eu atendo varejo desde quando eu comecei na AWS, em 2019, pré-pandemia aí, que a gente estava brincando antes de começar a gravação. Então eu vi um pouco dessas transformações, tanto em relação a comportamento do cliente, quanto em relação ao boom que a gente teve de IA generativa mais recente. Então, acho que dá para a gente bater um pouquinho de papo sobre isso. Boa, Thiagão. Prazer estar aqui. Obrigado, Diego. É uma honra para a Lip também dividir aqui e conversar um pouquinho com vocês sobre inteligência artificial. Acho que como o Diego comentou, cara, a ideia aqui é a gente também trazer para vocês um ponto de vista mais prático de como a gente começa, o que já está sendo feito, como que a gente aplica, tentar sair um pouquinho do hype, como o Diegão comentou, e efetivamente como é que se ajuda. E aí, rapidamente, minha trajetória, aí quase 30 anos como executivo de digital e de 2 anos para cá, a gente lançou a Lip, essa aceleradora, né, uma consultoria / aceleradora para negócios digitais. Então, hoje a gente vem ajudando aí varejo e indústria de alguma forma a acelerar isso e a não cometer os erros que a gente já aprendeu aí nesses 25 anos de estrada. Muito bom, cara. Eu acho sensacional isso, porque você consegue, inclusive, democratizar agora um conhecimento empírico que você ganhou nesses últimos 30 anos, traduzir isso em métodos de trabalho para ajudar esses varejistas a terem o mesmo sucesso que você teve, por onde você passou. Sem dúvida. E sem ser piegas e já sendo, né, cara, a gente aprende muito quando a gente, de alguma forma, conversa sobre o tema e faz. Então, acho que essa troca também é sempre muito enriquecedora e faz com que a gente oxigene sempre as ideias. Muito bom, cara. E aqui eu queria destacar, primeiro, falando da Lip aqui, um super parceiro nosso, ajuda muito a gente nessa trajetória do ponto de vista consultivo. Temos aqui a AWS também, que não só o Thiago em si, mas temos um ecossistema de pessoas que fazem parte, inclusive a AWS, nosso patrocinador, aqui Platinum, que participa do Summit, está com a gente em todos os eventos. Então é super legal ter essa parceria. Os parceiros que estão próximos do nosso ecossistema ajudando a gente a construir aquilo que a gente acredita que é o futuro do varejo. Eu acho muito legal essa pegada, essa energia do que a gente está fazendo aqui. Então, primeiro, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Prazer é meu, cara. E aí, vamos falar de um assunto que tá em tudo quanto é lugar e a gente gosta muito, né, cara? Assim, como você falou, não é mais um hype. A IA já tomou o seu espaço, a sua proporção, inclusive vai ficando cada vez mais claro de onde ela não deveria estar, onde começa a ter uma combinação entre a IA, que eu tenho falado nos episódios aqui, a IA inteligência artificial e a IA inteligência artesanal. A gente tem que fazer essa combinação acontecer e deixar isso cada vez mais simbiótico. Eu queria começar pela perspectiva técnica e depois eu trago a sua de negócio. Como é que tem sido essa questão da IA? Como é que tem sido as tendências? Que a gente fala de IA para eficiência operacional, a gente fala de IA para hiperpersonalização, IA para gerar conveniência para o consumidor final, o consumidor, no nosso caso aqui, o cliente do nosso cliente. Como é que é a perspectiva técnica AWS sobre o conceito de IA e como deixar isso mais prático? Perfeito, pessoal. Acho que primeiro vale dar alguns passos atrás, cara. A minha área de especialização, a gente tem especialistas, pessoas que só atuam com IA. Eu tenho clientes todos de varejo que eu estou relacionado, mas a minha área de especialização é inteligência artificial. E a gente fala sobre, nossa, a IA surgiu em 23, cara. IA está aí há muito tempo, né? Muito. Mas assim, com esse boom, a gente teve um cenário muito engraçado, que cara, a minha mãe começou a usar IA para calcular o que ela deveria comprar para um bolo
antes do CEO da empresa colocar IA na empresa dele. Então, isso gerou uma disrupção no mercado e um desespero gigantesco, porque, cara, sei lá, o cara perguntava como é que ele fazia arroz soltinho para uma IA, mas ele não sabia como aplicar isso para o negócio dele e ele viu a oportunidade. Então, a gente teve esse hype / desespero de, cara, saímos do acadêmico, não passamos pelo negócio, pelas empresas e fomos direto para o CPF. Então, agora a gente teve que fazer um invés. O que eu vejo, cara, hoje, em 2025, datando, mas para saber em que momento que a gente está, a gente viu em 2023 muito sobre curiosidade, em 2024 a gente viu muito sobre teste, experimentação, e aí tem pesquisa sobre o número gigantesco de projetos fracassados nessa época. Em final de 2024, a gente começou a virar coisas em produção, e aí a gente entende o mercado, não só falando de AWS dos clientes. 2025, a gente já está entendendo melhor como produtizar agentes. Então, antes eu estava falando de um bot que ele responde baseado numa base de conhecimento, agora a gente está falando de ele tomar ações. Então, daqui para frente, o que eu vejo é isso ser cada vez mais comum. As ferramentas serem cada vez mais amigáveis, seja para o desenvolvimento, aí falando do Technique, seja para o desenvolvedor, ou seja, cara, ele vai, do mesmo jeito que ele tem um pipeline de desenvolvimento, ele vai ter um pipeline de desenvolvimento com um agente, e para o usuário final de negócio também, ou seja, da mesma ideia que antes ele tinha, cara, eu quero conectar duas ferramentas, arrasto as caixinhas, a ideia da gente fazer isso com a gente está cada vez mais comum dentro das empresas. Então, se você me perguntar do futuro, rapaz, boa pergunta. O futuro ainda, esse futuro está tão, a cada 6 meses as coisas estão mudando. Tem muita coisa se configurando, ainda mais quando a gente fala da perspectiva da camada mais técnica possível, desenvolvedor, engenharia, tem muita coisa acontecendo, né? Então a gente não sabe para onde vai, mas a gente tem visto movimentos que estão acelerando, principalmente pós-pandemia, que passou o hype trazido muito por conta da própria OpenAI, e agora ele se alastrando em diferentes frentes diferentes. E aí, só para complementar, eu acho que aqui misturando também um pouco da perspectiva de negócio, né? Você bem falou da corrida aí para o IA. Acho que é importante também falar das fundações, né? Ou seja, para o IA conseguir também trazer o insight correto e tudo, como que é um pouco dessa fundação que precisa estar um pouco também preparada para que a IA, de alguma forma, acho legal você só também passar um pouquinho por esse ponto. Pega esse gancho, que eu acho que é legal, assim, a fundação até de negócio, assim, como é que o Adriano deve ver, assim, cheguei lá no cliente e falei, vamos colocar IA aqui. Mas para quê? Onde você quer chegar? Fala um pouco disso. Eu acho que, além de ter um pouco também, obviamente, desse lado consultivo, eu acho que tem um pouco... O mais fácil, num primeiro momento, é tudo com relação à produtividade e à automação. Né? Então, tarefas repetitivas e etc. Então, aqui não tem muito... nem o que pensar e o que planejar, né? Na veia, você, de alguma forma, fazer as mesmas coisas que você fazia de uma forma muito mais otimizada e com eficiência. A IA, de verdade, que eu acho que tem a ver com essa questão da fundação, quando a gente fala de personalização, por exemplo, né? A gente já fala há muito tempo da personalização e tal, e que a gente precisa chegar no indivíduo 1 a 1. Uhum. Cara, não existe uma personalização 1 a 1 sem uma IA aplicada. Sem dúvida. Né? Porque daí toda essa maçaroca de dados vai trabalhar a favor de uma recomendação para o Diego diferente da recomendação para o Adri e assim por diante. Então, mas é muito importante, né? Porque às vezes o que a gente vê também, ouviu, tanto no varejo, na indústria, com essa corrida que você comentou, é que a maioria das empresas ainda não tinha feito o básico ali atrás do arroz e feijão, né? Da CDP, do Data Lake, etc. E aí, dar esse salto para IA ficou ainda mais complicado. Ô, Adriano, e aí, cara, você colocou um ponto puxando disso daí. E você tinha comentado sobre IA generativa, preditiva e afins. Quando a gente não estava falando de IA generativa, não tinha como eu fazer nada, não tinha como começar um projeto sem os dados. Então, eu tinha que primeiro pegar os dados, treinar o modelo, para depois pensar em testar, entregar negócio. Com a IA generativa, as pessoas tiveram a doce ilusão de que os dados da empresa já não eram mais importantes. Ou seja, de que eu não precisava de um data lake, que eu não precisava de uma organização de dados. E claramente isso não é verdade. Ou seja, uma IA falar coisa simples para minha mãe é uma coisa do que uma IA conhecer meus dados e resolver um problema de negócio da minha empresa. Então, o que antes era óbvio, quando a gente está falando de preditivo, era óbvio, agora não é tão óbvio, mas ainda assim é extremamente necessário. Então, cara, como é que eu faço para começar a brincar com IA? Cara, tenha seus dados
estruturados, tenha seu data lake estruturado, saiba quem é responsável por cada domínio dos dados, porque aí você vai ter uma pessoa que vai falar, cara, eu tenho esse problema, eu preciso desses dados, vou organizar desse jeito e entregar o valor para o negócio. Que é diferente de, cara, eu saco o celular e pergunto, sei lá, onde que eu vou passar férias? Não é algo disso genérico, que a sua empresa... né? Claro. E a própria evolução da IA, né? Então, lembra que o começo da personalização foi o famoso quem viu, viu também, quem comprou, comprou também, etc. Ou seja, isso aqui, como ele falou... Não que não tenha uma inteligência, mas ele não tomou decisões, ele só agrupou uma série de comportamentos e mostrou. Mas para eu fazer isso para o Diego, se eu não tiver uma série de dados para o Diego, eu vou continuar mostrando a mesma vitrine de quem viu, viu também, só de acordo com aquela massa de dados. Mas se eu não tiver os dados do Diego, eu não vou conseguir personalizar para o Diego. Então, acho que isso é muito importante, né? Que as empresas, acho que elas acharam, acho que como você bem falou, que a IA era tão poderosa que ela mesma ia pegar as informações. Então, acho que isso é super importante, porque a gente não consegue ir pulando etapas. Então, o arroz com feijão, toda essa parte de dados e etc., ela precisa estar feita para que a IA se potencialize em cima disso, né? Esse você trouxe um ponto legal aqui, assim, que vamos considerar que onde nós estamos no estágio de IA, AWS, com tecnologias em cloud, tudo muito fácil de você utilizar, né? E até um preço acessível, muito democrático, mas tem os obstáculos, porque nem todo mundo está fazendo, nem todo mundo está surfando essa onda. E eu queria entender de você que está lá nas empresas, no dia a dia, qual é o maior obstáculo? Onde está o desafio para dar esse primeiro passo? É o dado? É a mentalidade? É a tecnologia? É o time? É a cultura? O que é? Cara, eu acho que tudo começa com cultura e com o C-Level principalmente puxando toda essa conversa, né? Eu acho que se não vem uma coisa com esse tipo de patrocínio, dificilmente as pessoas se movem. E aí é do ser humano, não estou nem falando que as pessoas estão erradas e tal, mas é um pouco disso, assim né? Que somos, Exatamente. Então, acho que é fundamental que o primeiro layer da companhia decida isso como uma meta estratégica e a partir daí desdobre. Claro que daí teria toda uma conversa, não só de tecnologia como de negócio, para o que você falou. O que é relevante para a gente e aí isso sim vai determinar como a gente vai começar, né? E é muito legal essas coisas mais simples, vamos chamar assim, porque ela pode ir democratizando as coisas, né? Então, o mundo do agentes que ele comentou. Cara, às vezes são coisinhas simples que tanto para a equipe de tecnologia começar a fazer, quanto para o pessoal de negócio começar a adotar, é interessante. Então, dá para fazer várias automações de um jeito de aprovação de artes para e-mail marketing, para peças e para não sei o quê. Como é que vai fazendo isso? Então, eu acho que essas pequenas atuações, vamos chamar assim, ajudam a democratizar e tirar um pouco desse medo de todo mundo começar a usar. E aí sim, com um parceiro como uma AWS e assim por diante, como é que você estrutura melhor toda essa camada para daí sim começar a tomar decisões mais rebuscadas, vamos chamar assim, né? Você comentou, por exemplo, de precificação dinâmica, é alguma coisa que cada vez está maior. Mas vamos lá, o que vai fazer uma precificação dinâmica efetivamente ser dinâmica? A quantidade de dados que ela tiver lá levando em conta para fazer aquela oferta. Então, Brasil, um país continental. Provavelmente, hoje a gente está com 30 graus em São Paulo. Será que está 30 graus no Brasil inteiro? Minha home deveria ser igual para o Brasil inteiro? Não deveria. Aí, a mesma coisa, vamos começar lá a granularizar. O meu SKU, hoje eu deveria estar promovendo SKUs no Sudeste, que tem a ver com calor. E vice-versa. Como começar trazer várias informações para que esse preço seja tomado. Exemplo, como que está meu estoque? Está muito? Eu tenho cobertura para fazer essa venda ou de acordo com a minha venda média diária e o que eu tenho de estoque, eu vou ter ruptura. Se eu vou ter ruptura, não é melhor eu subir um pouquinho o preço? E se eu já tiver um estudo de elasticidade de preço, eu já sei até quando eu posso subir aquele preço? Então não é muito melhor, ao invés de eu deixar meu estoque acabar rápido, só tenho 50 peças e vai levar mais 20 dias para eu repor. Eu subo um pouquinho o preço. Eu vou vender as mesmas 50 peças, claro. Só que ao invés de eu vender em um dia, eu vou vender em 2, 3, 4. Claro. Mas sem uma inteligência artificial que já tem esses dados embarcados, é muito difícil ela conseguir fazer as correlações. Então, acho que o recado aqui para quem quer começar é muito importante a captura dos dados. Porque é através deles que a IA vai começar a tomar a decisão. Então, a gente não pode minimizar essa parte.
Porque senão qual é o efeito colateral? A IA vai dar sugestões não tão elaboradas. E aí vai achar que o problema é da IA. Alucina, né? Ela vai acabar alucinando porque ela não tem, de fato, ali o teu dado para dar a personalização que o teu negócio precisa. E, em compensação, quanto mais você consegue fazer essa curadoria, por exemplo, num preço a favor do cliente, melhor para ele. Então, por exemplo, essa estratégia de preço dinâmico em marketplace. Sei lá, hoje se você entrar no Mercado Livre e procurar lanterna inteligente, vai vir 500 anúncios da lanterna inteligente. Você concorda que o cliente que fez essa pesquisa, ele vai ter um trabalho, porque ele vai ter que navegar ali para ele escolher. A partir do momento que ele vai rebuscando essa busca, se eu conseguir ir servindo anúncios, esses outros anúncios não precisariam ter o mesmo preço. Então, lanterna inteligente com capacidade não sei o quê. Lanterna inteligente... Até ele fazer uma busca que eu mostrei 2 lanternas para ele. Esse anúncio tem que ser mais caro do que aquele genérico que apareceu todas as lanternas. Faz todo sentido. Então, como é que a gente vai começar a fazer isso? Uma IA que vai te ajudar. O mesmo SKU, eu vou fazer 15 anúncios e 15 estratégias diferentes para divulgá-lo no Mercado Livre. É a IA que vai te ajudar a fazer esses 15 variações. Você trouxe um ponto interessante, deixa eu trazer esse ponto para o Thiago para até aterrissar na questão tecnológica. Você trouxe uma dimensão, a dimensão, por exemplo, de dados de região e qual está a temperatura naquele local, e você trouxe uma outra dimensão de produto, estoque. Tem outra dimensão lá de cliente. Ou seja, existem os low-hanging fruits que estão mais fáceis para a gente coletar, não impede que a gente tenha que ter uma estrutura bem legal assim de tecnologia para que a gente possa usufruir minimamente desse negócio, né? E aí, Thiago, eu queria trazer para você nesse ponto, como é que a gente faz para, pensando em coisas práticas assim, como é que a gente viabiliza um negócio desse na AWS hoje? Perfeito, cara. Não precisa montar aqui agora, não, mas... Dá o quadro aí. Se tivesse aqui agora, eu ia falar... Não, vamos lá, pessoal. Pensando um pouco no técnico, e aí pegando alguns dos exemplos, por exemplo, um consultor de preço. Eu preciso ter algumas informações, como forecast. Então, você falou, cara, o previsto de demanda é importante. Eu preciso ter informações locais, tipo, cara, qual é a temperatura, no caso, por exemplo, de uma cervejaria. Eu preciso ter informações locais. Eu preciso ter uma margem. Cara, eu comprei, portanto, não vale a pena eu dar vazão nesse produto, sendo que eu vou tomar prejuízo. Então, pensa em um agente que ele vai ter informações de agentes pequenos, um de forecast, um de margem, um de precificação ou de temperatura. Eles somos 2 e vai falar, cara, então, para agora, nesse momento, você deveria colocar o preço em X, em R$10. O que ele está fazendo? O papel de um analista que tem todas essas informações. O porquê que esse cara, com o tempo, tende a ser melhor. Primeiro, ele começa a analisar mais informações, pensa uma tabela. Tá. Pensa que é nosso cérebro humano, com 10 colunas, a gente vai, olha, relação e tudo mais. Com 100 colunas, esquece. E agora, com 100 colunas, quantos SKU você tem? 4 mil, 10 mil? Cara, esquece. Ele perdeu esse fio da meada. Então, funciona muito bem. E aí, para personalização, acho que é a mesma ideia. Quando a gente está falando de pessoas fazendo, funciona muito bem numa escala pequena. O seu Zé da padaria, ele sabe qual pão que eu gosto. Se eu vou levar Coca-Cola, eu não vou. Se ele começar a vender para o Brasil inteiro, para o meu bairro inteiro, cara, esquece, ele já não consegue escalar. Perfeito. Então, IA é para isso. Principalmente no varejo. E como a gente desenha? Aqui eu dei um exemplo de uma arquitetura bem simplista. A gente tem até uma demo aqui no evento, que é bem parecido com isso. Legal. Então, assim, a gente consegue, no dia 0, pega essa demo, olha, cara, tira esse forecast que está aqui, coloca o meu. Tira essa margem de lucro, essa margem que eu tenho aqui de mínimo e máximo, coloca a minha. Pega no weather.com a temperatura. Pronto, eu já tenho isso montado e é uma demo para começar a usar. E começar a usar onde? Cara, primeiro, onde você tem um controle. Controle é o analista está supervisionando a gente. Onde eu tenho um impacto controlado num primeiro momento. Eu quero testar. Pode ser que alucine, como vocês falaram. Pode ser que meu forecast não esteja calibrado e por isso eu vou ter um impacto ruim. Pode ser que eu ainda não tenho outros dados que eu preciso. Exemplo, estoque. Às vezes eu estou falando que meu forecast está lindo, que eu vou abaixar o preço e vender ainda mais, mas meu estoque está desse tamanho. Então, assim... A arquitetura, e aí eu acho que a gente casa até com um pouco do outro ponto que você tinha comentado sobre dificuldades de começar, a arquitetura casa muito com o objetivo de negócio. Se a gente não tem bem claro o objetivo de negócio, as premissas, ou seja, que dados que eu vou usar para isso, e se eu não tenho uma métrica para saber se deu certo ou não, cara, nem começa a voltar para a prancheta. Não é IA por IA, né? É IA por algum motivo para você resolver um problema ou chegar numa dor.
Mas aí como vocês ele falou, chegaram... para você ter essa escala. Eu acho que aqui é o principal. Qual a grande diferença da generativa para outra? Você sai da regra, que é para todos, e começa a individualizar. Você descreveu muito bem, né, dessa forma. Uma coisa é o Zé conhecer você, porque você vai lá todo dia. Mas e o Diego do você outro não conhece, bairro, é claro. que começou a pedir pelo iFood? Né? E o Diego do outro que pediu pelo site para você entregar lá no Paraná? Então, é isso. É o jeito de escalar a partir da coisa menor, né? Exato. Acho que foi muito interessante isso. Vocês trouxeram um ponto agora, vou pegar um gancho do teu último ponto e se trouxe agora uma questão de não é IA por IA, né? Que, no fim, essa discussão ela é antiga, assim, área de negócio, área de tecnologia. Antes, a área de tecnologia era uma área de TI, era uma área, como é que chamava antigamente? Era um custo, tinha uma área, um PD lá. Processamento de dados. Era uma área totalmente separada. Hoje, ela é uma relação muito próxima, né? Como é que vocês estão vendo assim, as áreas, quando elas trabalham bem, o que significa isso? O que é trabalhar bem? Como é que negócio consegue nutrir TI consegue nutrir? Como é que está essa relação, na opinião de vocês? Adriano, como é que é, na tua perspectiva de negócio? Eu acho que as maiores confusões acontecem por isso que o Tio acabou de trazer, de ainda não está claro o motivo que a gente está fazendo determinada coisa. Fatos. Então, isso aqui mais claro já ajuda muito a alinhar. Eu acho que com o passar do tempo, né, cara, 6 anos de AWS, aí aproveitando aqui, cara, eu comecei no digital lá no Submarino, lá atrás e tal, onde ainda não tinha, né? Então, a gente, no bom sentido, sofreu muito essa disputa entre aspas. Mas o que eu acredito piamente aqui é, cada vez mais, todo mundo tem que ser digital. Ou seja, no começo das operações, o digital, para acontecer, precisava ficar separado. Porque era tão pequeno e tal, que não dava para a empresa inteira se movimentar para fazer aquilo. Então, foi a época que tinha, lembra? O Walmart separou a operação, todo mundo separou para o e-commerce começar a crescer. Obviamente, isso não se paga ao longo do tempo, porque eu, empresa, não posso ter uma área de compras para o físico e uma área de compras para o digital e assim por diante. E isso também, eu acho que os próprios profissionais foram se formando dessa forma mais híbrida, dessa mistura. Ou seja, hoje uma pessoa da indústria que é um comprador, não tem como ele não entender a dinâmica dos canais digitais, porque senão ele não vai conseguir comprar bem, né? Porque o meu jeito, meu sortimento no marketplace é uma coisa, meu sortimento na minha loja própria é outra, meu sortimento do iFood vai ser outro. Ou seja, o digital com o tempo, ele se permeou em toda a organização. Então eu acho que isso facilita um pouco, que não é mais assim, vem aquela turma do e-commerce aqui me encheu o saco ou alguma coisa. Então isso já ajuda. Isso, aliado ao objetivo de negócio, eu brinco que isso também é a experiência que a gente vê nas empresas. A maioria das empresas fica discutindo onde deveria ficar determinada coisa. E, na minha opinião, é uma discussão inócua. A discussão deveria ser qual é o skill necessário para eu fazer determinada função. Por quê? Porque eu tendo o skill, a gente vai olhar, esse skill está melhor resolvido dentro de logística ou dentro do digital? Ou se eu trouxer uma pessoa com esse skill, ele vai rodar melhor nessa estrutura minha de logística ou não? Então, eu brinco com essa estrutura logística do last mile, por exemplo, né? A maioria dos varejistas querem pegar a sua estrutura logística atual, que está acostumado a pegar o produto da fábrica e distribuir para as lojas, e pôr esse time para montar, por exemplo, a malha logística last mile. E aí aqui eu brinco com a questão do skill, que é, esse cara não tem o skill mais de engenheiro, de explodir aqui a venda do e-commerce na parede, ou começar a olhar aqui onde eu tenho muita concentração e tal, e desenhar um raio ali onde eu vou atacar. Puta, aquela minha loja ou vai virar uma dark store, ou eu vou ter um chip, e desenhar. Você percebe que a competência da pessoa é completamente diferente com aquela logística. E, de novo, com todo respeito, não estou falando que essa logística está errada. É só uma característica. A pessoa que está acostumada a carregar o caminhão e abastecer loja não necessariamente vai conseguir ter a expertise necessária para montar um last mile. Isso é bem legal. E aí essa discussão, se vai ficar na logística ou no digital, não deveria existir. Deveria existir como essa pessoa tem que ser para montar o last mile. Então, eu acho que isso ajuda cada vez mais, está mais fácil, Diego, comparado aí a 20 anos atrás, mas sem dúvida a gente ainda encontra algumas questões nesse sentido, né? Cara, e complementando e falando um pouco do mundo de TI / negócio, que eu acompanho mais de perto,
esse time multidisciplinar é o que eu vejo, e aí você pode chamar de tribe, squad, cara, escolhe o nome que você quiser, mas antes a gente tinha muito hierarquizado e muito, esse é o setor de redes, esse é o setor de desenvolvimento, esse é o setor de teste, esse é a operação, e o negócio está aqui esperando para o resultado final. Eu não vejo isso acontecer mais, e em IA isso agrava, porque quem vai falar no final do dia, e os testes estão acontecendo a todo momento, quem vai falar se isso está bom ou ruim, e quem vai operacionar, e quem vai falar, cara, o prompt, ou seja, a persona que a IA tem que incorporar é desse jeito, tem que fazer desse jeito, é o cara de negócio, porque é ele que faz hoje. É ele que, ou é pelo menos do time dele, o analista que faz isso hoje. Então, cada vez mais eu vejo squads, times e afins que são muito relacionados a, cara, quem é que está no seu time? Todo mundo. Tem um cara de redes para integrar não sei o quê, tem um cara de container para fazer não sei o quê, e tem um cara de negócio de logística, e tem um cara de precificação, e tem um comprador. Esse é o time. Cada vez mais eu vejo isso acontecer. Cada vez mais. O ideal, né, nessa linha, que isso a gente ainda está um pouco mais longe no Brasil, é a gente parar com as caixinhas normais, né? Então, assim, eu deveria ter uma caixinha agora de comercial? Não sei, porque agora tudo mudou. Ou a minha caixinha deveria ser de aquisição. Esse é o time de aquisição, não interessa em qual canal. É um time que vai trabalhar aquisição de cliente. Esse time vai trabalhar relacionamento. Em qual canal? Todos. É relacionamento. Até porque o cliente faz o quê cada vez mais? Pula de um para o outro. E esse sempre é o melhor cliente, que é o que a gente vai falar. Qual é o melhor cliente da marca? Aquele que transita em todos os canais. Melhor ROI, melhor margem, compra mais, melhor frequência. Não tem dúvida, gente. O melhor cliente de todas as empresas é aquele que compra em todos os canais. Cara, esse é o cliente ideal do ideal, né? É o ideal do ideal. E mais, e as empresas deveriam fomentar isso. Então, o cara que só compra no digital deveria ser incentivado a comprar na loja. E vice-versa. E a gente não tem que ter esse medo, né? Cara, e o que você fala, eu já falei isso para uns 2 ou 3 varejistas. O que você chama de canal, eu chamo de fricção. Para mim, tanto faz onde eu comprei, cara. Eu quero o produto aqui, eu paguei tanto. Ah, não, mas você comprou no digital, você tem que devolver aqui por um correio, mas tem uma loja do lado de casa. Cara, isso para mim não é multicanalidade ou omnicanalidade. Essa pergunta já leva você a um problema, né? Significa que você tem uma situação para resolver. Exatamente. Qual canal que você compra? Mas por que eu tenho que te responder Nem lembro. E o pior, cara, isso volta um pouquinho naquilo que eu falei de como tudo começou separado, agora tá muito difícil de integrar. Porque mesmo nos varejistas e nas indústrias que tem uma maturidade grande, esse mundo tá separado. Ou seja, o Adriano do e-commerce é diferente do Adriano da loja. Por quê? Porque eventualmente o e-commerce está rodando num ERP que era próprio de e-commerce, porque o legado dele na época não funcionava no e-commerce, né? Então, quando a gente fala de omnichannel, muito pouca gente faz. Por quê? Porque a recomendação, como que a recomendação pro Diego vai ser boa se a hora que ele tá no site eu só olho pro que ele fez no site, eu não olho para tudo que ele comprou na loja? Cara, essa recomendação não vai ser a melhor possível. Tá faltando. Claro que ela já ajuda, porque, né, com tudo que você fez no online eu vou te personalizar. Mas você entende? Porque daí isso também conecta ao quê lá? A questão dos dados. Ninguém se preocupa para centralizar esse dado para que daí eu consiga ver. Não, mas espera aí, esse iPhone que o Diego deixou aqui no carrinho, tem uma compra dele 3 dias depois na nossa loja física do Ibirapuera. Ele não precisa mais desse iPhone. E o e-commerce continua lá te bombardeando. Só que o e-commerce para você você tá com um carrinho de iPhone abandonado. É isso aí. E você começa a receber comunicação. E olha só como isso aqui também, você rasga dinheiro, né? Porque você vai receber todas essas comunicações e já comprou. É claro. Não, assim, sem contar que eu posso virar eu faço remarketing. Isso, você entra em todos os sites, tá lá a gente com o iPhone pra você. Cara, eu já comprei. Não, eu concordo plenamente. É um ganho de eficiência que ele passa a ser obrigatório cada vez mais. Google mudando mecanismos, as IAs agora fazendo busca, a gente tem que valorizar esse cliente que já entrou. Isso, mas olha só, né? Para todos esses sinais a IA saber, sei lá, por exemplo, você tá com uma reclamação no meu saque. Você deveria, nesse momento, ser negativado na mídia. Eu não vou parar de fazer mídia com quem tá com uma reclamação no saque. Claro. Em compensação, a hora que você se resolveu, como é que eu volto a positivar você?
Cara, isso aqui é IA, porque ninguém é o que você falou. Eu vou fazer isso com 1, 2 clientes. Tiro. O call center vai ser gigantesco. Você imagina eu fazer isso com, não, agora esse cara tá aqui, não, ele foi, agora ele pode ser abordado, não, ele acabou de comprar, tira ele da mídia que ele não vai comprar 2 dias depois que ele acabou de comprar. Muito legal. Enfim, todas essas correlações precisa da IA e do dado estruturado. O que eu acho legal, assim, até pra gente ir pra pergunta final aqui, é o quanto a gente olhando para o que a Wake oferece no mercado, a gente é muito uma plataforma de omnicanalidade, que é justamente trazer essa, não só a tecnologia, porque o problema não é mais a tecnologia, a nossa tecnologia resolve essa questão, é como trazer essa mentalidade para que o varejista olhe para isso, pô, esse negócio aqui é interessante, eu consigo fazer esse tipo de coisa que você acabou de citar. É criar ou despertar esse problema para ele, para que essas áreas de negócio cada vez mais comecem a olhar para o consumidor que está mudando o comportamento. E aí eu vou fazer a pergunta final para vocês, com base numa coisa que eu gosto muito do Jeff Bezos, Amazon, e eu lembro de uma frase que ele fala assim, as pessoas, elas procuram muito o que vai mudar nos próximos 10 anos, mas elas não se perguntam com frequência o que não vai mudar nos próximos 10 anos. Ninguém vai pedir para mim, aumenta o preço do frete, deixa mais devagar. As pessoas querem coisas que vão se assemelhando à linha do tempo. E aí vem a pergunta da tendência, olhando para o futuro de 6 meses talvez, né? Porque tá tudo tão rápido. Que bom. Na perspectiva de vocês, o que é tendência, o que é a mensagem final para quem vai olhar para a IA, para resolver essas questões das que vão mudar e as que não vão mudar, e no final a gente vai trazer experiência, conveniência e eficiência para o negócio. Perfeito. Quer começar? Por favor. Quem quiser agora. Primeiro, cara, o que não vai mudar, acho que você falou muito bem, conveniência. Então, e o seu conhecimento do seu time também não vai mudar. Ou seja, toda vez que você tem um problema de negócio e você não conhece de todas as ferramentas possíveis, você provavelmente vai resolver do jeito que só você conhece e aquilo ali vai se concretizar. Primeiro ponto que eu faria aí de prático, cara, estude e teste. Então, putz, eu como dono de negócio ou eu como cara de tecnologia, cara, não precisa testar todos porque você vai ficar maluco, mas beleza? Pegue, putz, passou da zona de hype, como é que eu pego esse pedacinho do que surgiu e como é que eu testo e imagino o que eu posso resolver com aquela ferramenta? Acho que esse é um primeiro ponto. E aí, falando do negócio em si, do varejista em si, cara, o que não vai mudar? A velocidade de tomada de decisão de compra aumenta a receita. Ou seja, se o cara entrar no seu e-commerce, e do mesmo jeito que eu tenho o vendedor lá, se ele entrar no seu e-commerce e ele perguntar, cara, o que eu dou de presente para minha mãe no aniversário dela amanhã, tem 50 anos? Se ele te entregar 2 opções, como você tinha falado do Mercado Livre, se ele te entregar 2 opções, a chance desse cara clicar e resolver o problema dele e fazer o que ele tem que fazer é muito grande. Então, a conveniência, a facilidade de entendimento do que ele pode ou não fazer do produto, o que é bom e o que é ruim. Então, é o clássico exemplo da Amazon, que eu tenho um resumo dos reviews, ou seja, pessoas falaram sobre aquilo, e eu tenho botõezinhos vermelhos e verdes. Cara, a caixa desse celular é horrível, a bateria é boa. Putz, eu preciso de bateria? Preciso. Estou importando com a caixa? Não, comprei. Resolveu o meu problema. Então, a facilidade de eu tomar decisões, que é uma das coisas que não vai mudar com o tempo, invista nisso. Você falou sobre sortimento, por exemplo, sobre a Amazon, o Mercado Livre, eles querem ter cada vez mais produtos. Como é que eu faço isso? Tendo seller, pensando no marketplace. Só que eu, Thiago Couto, a gente nessa sala, consigo embarcar 100 sellers com 1.000 produtos cada e eu consigo fazer curadoria desse cara? Não. Como é que a IA faz isso agora? Como é que a IA pega no manual do produto e pega as informações que vão responder a dúvida do seu cliente lá na frente e que crie, por exemplo, patrocínios específicos. Legal. Esse é o tipo de coisa, cara. Sortimento é um exemplo. Tomada de decisão rápida e eficaz. Pensa em logística reversa, por exemplo. Então, essas coisas que você olha para o seu negócio, que o varejista olha para o negócio todo dia e que sabe que aquilo é uma oportunidade gigantesca, que aquilo não vai mudar, cara, teste as ferramentas que você tem hoje e pense em como você vai aplicar nisso. Eu acho que essa é a chave para o futuro. Testar rápido. Exato. Legal. Muito bom. Eu queria falar só um pouquinho de conveniência antes de responder a pergunta final, porque eu acho que conecta muito com a questão que você falou, que é verdade, né? Hoje o produto da Wake, por exemplo, já resolve tudo isso. E eu brinco com os varejistas e com a indústria que nessa era de conveniência, o Omni nada mais é que você estar pronto para essas novas formas de comprar. Uhum. Né? Eu cito um exemplo que aconteceu comigo no sábado. Tenho filhos numa idade ali que, às vezes tem aniversário de criança e tal, precisava comprar um presente, não tinha conseguido comprar.
E, puta, como é que a gente vai chegar no buffet sem presente? Eu entrei no Rappi, tinha uma ReHap disponível, eu pedi pra entregar no buffet. E falei com o cara do manobrista pra ele receber lá e falei, cara, eu comprei da ReHap? Não. Eu comprei da única empresa que tinha a jornada que me atendia da conveniência que eu precisava aquele dia. Então, eu acho que cada vez mais o varejista tem que pôr isso na cabeça. Se você não habilita as novas formas de compra, o cara não consegue comprar de você, né? Então, de novo, esse exemplo, eu quero comprar sem ir até a loja, eu chamo o vendedor no WhatsApp. Se ele não conseguir me mandar um link de pagamento e eu receber esse pedido em casa, eu vou mudar de marca. Claro, esquece. Porque na minha conveniência hoje, eu não tenho tempo de sair do escritório, eu tenho um jantar à noite e eu preciso levar um presente. Perfeito. Entende? Então, acho que cada vez mais o varejo e a indústria ficar esperto com esses tipos de compra que o consumidor quer. E aí, como habilitar cada jornada dessa. Quanto mais você habilita, mais é a sua chance de crescer. Ah, Adri, mas não tem um certo canibalismo? Claro que tem. Mas o Diego, hoje, ele não pode ir no shopping. Então, ele vai pedir no Soja, né? Claro que vai ter um pequeno, né? Então, agora que eu tenho link de pagamento, nem todo mundo precisa ir até a loja. Mas ele continua comprando de você. Se você não tiver o link, ele vai comprar de quem tem o link. Daí, além de você perder a da loja, você perdeu o cliente. Então, acho que é só pra gente fechar essa questão da conveniência. Cara, sendo prático e IA, eu acho que tem alguns resumos aqui do que a gente falou, né? Primeiro, tem que ser patrocinado lá de cima. Então, acho que é um ponto sine qua non de como é que essa informação desce. Aí eu separaria isso em dois mundos. O mundo de eficiência e o mundo efetivamente de melhorias em cima de um problema ou de alguma coisa real para isso ficar mais aplicado. Por que eu dou essas duas diferenças? Eu acho que nesse eficiência é muito para todo mundo. Porque você bem falou, não dá pra gente olhar a eficiência de uma mesma forma. Então, o departamento de marketing vai pôr alguma IA lá para uma eficiência de marketing, assim como o cara do comercial e assim por diante. Então, eu acho que isso ajuda a pulverizar esse conhecimento e essa adoção ficar um pouco mais fácil, porque você já vai, né, todo nível da organização de alguma forma vai ter contato com essas ferramentas, e aí o ideal é que exista até um mini treinamento. Então, sei lá, o nosso escolhido para PPTs aqui no marketing vai ser o Gama. Cara, a empresa contratou a Gama e faz uma capacitação ali. Eu acho que aqui só tem ganha-ganha porque todo mundo vai entender que, cara, a produtividade é muito maior e tal, e para a própria empresa isso também é excelente, porque ao invés de ter pessoas super operacionais, você vai ter cada vez mais pessoas que tomam decisões ali a partir do que a IA trouxe. E da mesma forma, coisas um pouco mais rebuscadas, então vamos chamar, personalização, é algo que a gente deveria falar e é uma coisa que o nosso negócio tem tudo a ver e cada vez mais a gente deveria. Então escolhemos personalização, a partir daí, como está essa fundação das informações para que a gente consiga personalizar? Enfim, e aí rodar em cima de um tema e de um problema mais específico, e não vários problemas ao mesmo tempo. Legal. E aí, a partir daí, conseguimos alguma coisinha de personalização, vai virando um ciclo virtuoso. Vai aprendendo, né? Vai aprendendo e o próprio time também vai pegando gosto, não já se sente ameaçado, porque também tem um pouco disso, né? Ih, meu Deus, e agora? Se eu nunca usei, eu vou ser substituído por alguém. Por isso que eu acho que também tem um pouco dessa coisa do acolhimento da empresa. Cara, a nossa ferramenta é essa, agora a gente quer eficiência e você vai ser capacitado nela. Isso, que eu acho que também essa segurança, né? Isso, não é que eu tô pondo a ferramenta eu tô pondo a ferramenta para ver, de 10 vai sobrar 2. Não faz sentido nenhum. Não, eu concordo plenamente. Muito legal, assim. Eu, por mim, ficava aqui o dia, eu adoro fazer isso aqui e trazer esses conhecimentos práticos. Agora, para a gente fechar o ponto, assim, o que é legal de tudo, para mim, o que eu saio de aprendizado aqui? A gente tem a tecnologia como meio cada vez mais forte, a gente tem aqui a AWS com uma série de coisas prontas que você pode testar rápido, só que antes de você testar rápido e usar essa tecnologia como meio, você tem que saber por que você vai utilizar, como que você vai descer essa informação, ter um sponsor forte, como é que você vai descer isso, criar essa segurança para que as pessoas participem do processo e aprendendo à medida que o próprio processo de implementação vai acontecendo, porque você não sabe o que você não sabe. E o resultado esperado, acho que seria a última coisa para conseguir mensurar. Então é um pouco dali da padaria. Hoje eu conheço o Diego, mas eu quero conhecer o bairro e São Paulo. Como é que eu faço? Legal. Seria... Muito bom, cara. E fico feliz por ver
cada vez mais a Wake nesse meio, assim, sabe? Olhando para commerce, para OMS, omnicanalidade de forma geral. A gente faz vários trabalhos juntos aqui. A AWS também suportando ali, dando performance, escalabilidade, segurança e tudo mais que a gente precisa na tecnologia. É um grande enabler para tudo isso acontecer. Para tudo acontecer, cara. Então, eu queria agradecer vocês aqui por compartilhar um pouco desse conteúdo. O Thiago já gravou algumas vezes comigo. Adriano, também já estamos participando de vários projetos aqui interessantíssimos. Obrigado pelos insights que vocês trouxeram. Vamos ter mais como essas aqui, que eu Por favor, sou super aguardo. Boa. Obrigado pelo convite de novo, cara. Valeu, obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado, mais esse gente. episódio aqui. Esses feras estão aí disponíveis nas redes. Pode mandar pergunta pro Thiago, ele adora conversar sobre tecnologia. Pouco, né? Bem pouco. Bem pouquinho. O Adriano de negócio aqui. Show de bola, cara. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.